Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um Healthcast. E esse Healthcast é um Healthcast muito importante porque a gente vai abordar um dos determinantes, um dos principais determinantes da saúde, que é o sono. E para bater esse papo com a gente aqui, eu trouxe uma super especialista que ela já esteve com a gente aqui no Healthcast, mas ela é fisioterapeuta, educadora física, especialista em sono, com formação nos Estados Unidos, em várias instituições do Brasil. Ela é também especialista em marketing e tem mais de 15 anos aí de experiência na indústria de equipamentos médicos, tanto na parte clínica, quanto na parte de marketing e vendas. Thalita Salles, seja bem-vinda! Bom dia, bom dia não, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Olá, pessoal. Muito obrigada, Fabiana, pelo convite, pela apresentação. Você só podia ter pulado a parte dos 15 anos, né? Porque se entrega a idade, essa parte pode deixar de fora. Essa daí é aquela parte para dar autoridade, né? Mas vai ser bom falar de sono hoje, que é um dia que eu tô aqui em São Paulo, tá frio, chovendo, é um dia que todo mundo queria dar uma esticadinha, né? Queria ficar um pouquinho mais na cama. E é muito importante a gente falar sobre esse tema para que todos entendam que o sono é um dos pilares de saúde, o sono tem que ser personalizado, né? Cada pessoa tem uma necessidade, é importante que cada indivíduo conheça as suas necessidades e conheça a importância do sono. E vamos lá. Show de bola. Cara, esse é o principal pilar que a gente aborda na nossa certificação, que a gente aborda nos nossos tratamentos, que a gente aborda no Health Trainer, levar isso para os clientes dele. E aí a gente quer trazer cada vez mais consciência para toda a classe, para todos os profissionais, principalmente o profissional de educação física, que são os profissionais que mais estão aqui com a gente no Healthcast. Então, é trazer essa consciência, né, do quanto esse pilar é importante. E aí eu queria começar perguntando para você sobre realmente importância, né? Por que o sono é importante? Por que realmente nós precisamos dormir, né? Então, esse título também é provocativo, né? Por que a gente dorme, né? E já queria fazer uma dupla pergunta para você, para emendar na importância, que é: qual que é a sua opinião sobre as teorias que existem por aí, sobre acordar cedo, sobre você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que acordar às 5 da manhã para acordar antes que todo mundo e se dar bem, ou ainda, você não precisa dormir tanto agora, porque você tem que criar um desequilíbrio na sua vida para conseguir sucesso. Essas teorias que a gente acaba vendo aí nas redes sociais. E a gente já começa de uma forma meio polêmica aí. São complexas. As redes sociais são complexas. Elas acabam, muitas vezes, trazendo um desserviço aí, né, à população. Mas vamos lá. Para pensar na importância do sono, além dele ser gostoso, né, de ser gostoso dormir, de ser gostoso quando a gente está cansado, num dia como esse que eu exemplifiquei aqui de São Paulo, né, chuvoso e frio, se a gente entender quais são as funções do sono, fica fácil entender por que ele é importante, né? Então, pensando nas funções do sono como um sistema metabólico, que a gente vai falar ainda, né, toda a parte de regulação hormonal e de liberação hormonal durante a noite, a parte do sistema imunológico, acho que é bom a gente passar, né, um por um, mas a parte de regeneração celular, o próprio descanso muscular, memorização, então assim, são pelo menos 6, 7 funções aí facilmente que a gente consegue citar, e entender que elas só acontecem durante o sono, ou acontecem na sua maior parte durante o sono. E esse sono tem que ter uma qualidade boa e tem que ter pelo menos uma duração mínima ali para que aconteçam essas funções, né? Então não adianta também eu falar só que eu preciso ter um sono de qualidade excelente, mas 3 horas está suficiente. Para algumas poucas pessoas, essas 3 horas pode ser suficiente. Poucas pessoas. Para a maioria, ele precisa de ter de 6 a 8 horas de sono eficaz, né, de sono com qualidade. Não é regra, para começar, isso é um ponto bem importante, né, quando a gente fala das teorias, das redes sociais e tudo mais. Não existe uma regra absoluta, que a gente vê como uma média da população, quando a gente faz estudos, né, quando a gente faz avaliação de sono mesmo, a gente vê que a média precisa de 6 a 8 horas e depende muito da idade também dessas pessoas, né? Quando a gente está falando de uma criança, um bebê, uma criança até 2, 3 anos, ela dorme 10, 12, 14 horas por dia, às vezes. Depois diminui isso aí, vai ficar entre 8 e 10 horas, né? E depois, na adolescência, ele precisa de mais sono de novo. Isso é um ponto até que é bem importante, falando também dessas teorias, dos pontos que tem sido abordado, inclusive a Associação Brasileira de Sono tem falado aqui no Brasil, para os adolescentes, principalmente em idade escolar, que as escolas começam muito cedo aqui. 7 da manhã, o adolescente muitas vezes está acordando às 6, 5h40, 5h30, e ele não poderia, ele teria que esticar um pouquinho mais o sono, porque fisiologicamente ele precisa dormir mais.
né? Então, isso é um ponto. O sono ele tem que ser individualizado, personalizado. Não existe regra absoluta, existem tendências, né? Cada pessoa tem uma tendência. A gente vai abordar isso mais em outros episódios, né, da série aqui sobre sono. Eu acho que cada um a gente pode ir explicando melhor, mas o primeiro ponto é esse, né? Então, por que é importante dormir? Primeiro, vamos lá, regulação hormonal. A gente tem diversos hormônios que são liberados durante a noite e alguns dos principais aqui, leptina e grelina. Esses são muito importantes para os educadores físicos, para o pessoal da saúde mesmo, porque é hormônio de fome e saciedade. Né? Grelina é hormônio da fome e leptina é hormônio da saciedade, que te faz ficar saciado de comer. Quando há quando existe um desequilíbrio nesses dois hormônios, o primeiro passo é a pessoa começar a ganhar peso, né? Começa a ter, muitas vezes desenvolve, inclusive, síndrome metabólica, uma inflamação metabólica, mas ela começa a ganhar peso. Então, mesmo uma pessoa que tivesse sono normal, mas que tem privação de sono, por exemplo, ou que tem que dorme em horários irregulares, então um dia ela dorme 3 horas, durante 3 horas, outro dia ela dorme 9, então tem um sono muito irregular, ela está tendo uma privação ali. E aí, com isso, desequilíbrio hormonal. Esses dois hormônios, logo de cara, no desequilíbrio, começa a desequilibrar, da fome começa a prevalecer, ela vai começar a ganhar peso. Com ganho de peso, podem vir outros distúrbios, por exemplo, a apneia do sono, o ronco, a apneia do sono. E aí a cadeia vai ficando cada vez pior. Ele vai trazer outros problemas, como cardiovasculares, e qualidade de vida, e memória, enfim, outros pontos. Então, esse é um ponto. Equilíbrio hormonal. O GH, né, para quem é do educador físico, estamos muito acostumados, né? O hormônio de crescimento, ele é liberado durante a noite. A gente precisa dormir apropriadamente para ter essa liberação hormonal. O ano passado, a gente viu um crescimento muito grande na linha de exame de sono, de estudiosos do assunto, dos endocrinologistas, principalmente os que trabalham com estilo de vida, integrativa, porque eles realmente entenderam que para tentar emagrecer, você precisa dormir, para ganhar massa, você precisa dormir, para ter boa saúde, você precisa dormir. Então, já virou um dos pilares ali, começando por essa questão hormonal. Né? Depois a gente pode pensar na imunidade, no sistema imunológico, né? Todo mundo sabe, as nossas vós já diziam, dorme, primeiro que dormir alimenta e dormir faz sarar da gripe, né? Eles sempre falavam, dorme que você vai melhorar. Descansa, né? Descansa mais, né? Descansar, e tem que descansar. Porque não é que o sono alimenta, mas sim o sono vai ter liberação hormonal e vai ter regeneração celular que vai te fazer melhorar. Vai equilibrar seu sistema inflamatório, todos os seus processos inflamatórios que estão no desequilíbrio, por exemplo, numa gripe, numa Covid, por exemplo, foi muito falado. Você tem que dormir para equilibrar esse processo inflamatório. E aí, no sistema imunológico, mais ainda, você sabe que saiu um estudo agora em, acho que 2022, eu vi há pouco tempo no Congresso Brasileiro de Sono, no Congresso Paulista de Sono, uma aula muito interessante sobre o sistema imunológico e sono. E já saíram pesquisas, inclusive, sobre a vacina de Covid, né, bem recente, mostrando que a noite pré-vacina é a mais importante de todas. Você tem que ter bem para tomar vacina e dormir bem, principalmente na noite pós-vacina. Então, essas 2 noites são cruciais para o desenvolvimento de imunidade dessa vacina. Então, fizeram um estudo grande mostrando que de mortalidade, de hospitalização das pessoas pós-vacina Covid, de quem tinha dormido bem, de quem tinha qualidade de sono por questionários, exames, e foi muito maior, foi muito melhor o benefício da vacina e foi menor a hospitalização e mortalidade em pessoas que tinham dormido bem. Então, isso já é um pouco... Nossa, que interessante isso, hein? Super interessante. Eu acho que tinha que ter na pediatria isso. Eu sou mãe, tenho 2 crianças pequenas, nem o pediatra me falou. E olha que eu já estudava sono, mas eu também nunca pensei nisso. Olha, um dia que você vai dar vacina nas suas filhas, você precisa ver se ela não dormiu bem, chorou a noite inteira, não vai dar vacina, entendeu? A gente sabe que não vai dar doente, mas a gente não sabia que não podia dar se não dormiu bem, entendeu? Nunca pensamos nesse fato. Isso é muito importante, porque é durante a noite que o sistema imunológico vai trabalhar, né? Então, isso deve ser muito mais divulgado. Começaram a falar do assunto, mas eu acho que ainda tem que estourar. Depois tem toda a parte da memória, né? Memorização. De novo, sono é importante por quê? Porque uma das funções do sono é memorização. A gente vai ainda falar sobre ciclos de sono, né? Fases do sono, mas a gente tem 2 fases cruciais para memorização. Então, tem o sono de ondas lentas, o N3, que eu vou pôr ele numa ordem para vocês entenderem, mas que é onde acontece a memorização, né? Então, não adianta o estudante também ficar estudando a noite inteira para fazer a prova. Eu já fiz muito isso também, né? Já passei Nossa, quanto? Na faculdade,
Exatamente, a prova no dia seguinte, você vai fazer a prova miserável, você está acabado, você não consegue raciocinar, você está lento, você não consegue memorizar, né? Então, isso é muito. Por isso que a gente tenta educar e fala, você tem que estudar muito antes para ir memorizando, e você vai só relembrar na véspera da prova, porque não adianta, a memorização ela acontece durante o sono, né? A consolidação dessa memória. Durante o sono REM, acontece também um pedaço de memorização, principalmente da memória emocional, também durante o sono REM. E essas são duas fases do sono que muitas vezes são restringidas, que são privadas. Se o paciente tem alguns distúrbios, normalmente são essas as primeiras que somem, entendeu? Então é muito importante a gente se atentar a isso por causa da Thalita, antes de a gente passar para essa parte de ciclo do sono, que é uma coisa que acho que é bacana a gente explorar e tal, quanto que cada ciclo é importante. Mas voltando naquela pergunta, né, de teorias e tal, tem pessoas que podem se adaptar a isso e tem pessoas que não podem, que fisiologicamente não vão se adaptar a isso, né? Então não é uma regra que se adapta para todo mundo, né? Então queria que você explicasse um pouquinho sobre essa ideia, né, de ter pessoas que são mais vespertinas, pessoas que são mais matutinas, né? Porque ali no Milagre do Amanhã, que é o livro que desencadeou tudo isso daí, as pessoas todas têm que acordar às 5 da manhã e fazer uma rotina de manhã. Né? Então, exato, e o resto do mundo não vive, né? E aí você esquece que todo mundo só vive no mesmo horário. Isso é muito interessante e é muito desconhecido pela maioria dos profissionais de saúde, tá? Que é isso, você tentar adequar as pessoas, encaixar as pessoas, além de pensar, a gente tem que pensar, que eu acho muito importante do profissional que está cuidando de um aluno, de um paciente, pensar na vida das pessoas, na rotina dessa pessoa, tem a questão fisiológica. Então, vamos começar pela questão fisiológica. É conhecido já, né, que existem mais ou menos 15% da população dos indivíduos são vespertinos. O que quer dizer isso? Eles dormem mais, eles dormem melhor, eles sentem sono num período mais tarde. Então, eles empurram, né? Eles vão dormir mais tarde e acordam mais tarde. Isso é natural deles. Existe lá os outros 15% mais ou menos da população que é matutina, que é esse que vai ficar ótimo com o Milagre da Manhã. Ele já gosta de acordar cedo. Ele funciona bem cedo. Ele tem toda a parte de raciocínio rápido, tudo cedo, né? Só que assim, 10 da noite ele já está imprestável. E isso é o padrão fisiológico dele, é DNA, é genético, tá? E aí existe uma... Esse sou eu. Eu sou indiferente. Existe uma parcela da população dos 70% mais ou menos que é indiferente com tendências. O que é isso? Você se adapta. Então, eu sempre fui mais vespertino. Eu gostava mais de dormir meia-noite, 1h, e acordava 7, 8. Enquanto eu pude fazer isso, estava bom. Né? Eu fiz 2 faculdades, era manhã, tarde e noite. Eu tinha uma privaçãozinha de sono nessa época, mas assim, enquanto eu podia atrasar, eu ia bem. Depois que eu tive filhos, eu não tive mais essa opção. Eu não tinha mais essa opção, porque às 6 da manhã o reloginho lá despertava. O bebê acordava, minhas filhas acordam cedo, e eu me adaptei. E hoje eu gosto mais, inclusive. Eu gosto de malhar de manhã. Eu não gosto de malhar à noite, porque eu estou acabada já. Como eu acordo cedo, porque a minha vida funciona cedo, a noite eu estou acabada, não tenho energia, não tenho força, entendeu? E nem encaixa na minha rotina. Então, eu me adaptei e hoje eu funciono melhor à noite, de manhã, né? Mas então, a grande parcela da população é indiferente. Tudo bem, essas a gente pode ajustar, mas eu não vou ajustar ela para acordar às 4h30 da manhã. É diferente, eu ajustar entre 6 e 8, porque já é o padrão. Porque existe o ritmo circadiano. A gente vai fazer isso mais para frente, mas existe o ritmo circadiano, existe luz, sol, existe claridade e noite, entendeu? Então, o nosso corpo ele trabalha dessa forma. Existe liberação de hormônios, por exemplo, a melatonina, ela começa a ser liberada quando começa a escurecer, e ela vai ter seu pico. Então, o organismo ele já trabalha dessa forma, não adianta a gente querer empurrar ele de outra forma. Que nem teve uma outra teoria que eu vi há pouco tempo falando sobre horário de dormir e que as horas valem mais se você dormir em um determinado horário, ou ela vale menos se você dormir em outro horário. Isso não existe. Nenhuma fonte aceita, ou nenhuma fonte confiável falando isso. Pelo contrário, a gente sabe que a gente dorme à noite porque a natureza humana vive mais com o escuro, né? Desde os primórdios. Antigamente dormia-se das 6 às 6, né? Porque é o escuro, quando escurece, a gente porque tem liberação hormonal. O cortisol é o contrário, o hormônio, né, do estresse, ele começa a ser liberado no começo da manhã e ele vai aumentar durante o dia e vai diminuir à noite. Ele é o contrário da melatonina, que é outro hormônio que é muito falado também, né? Hoje em dia muita gente está tomando melatonina de forma sintética, não é natural.
porque o nosso organismo já produz. Então, não deveria se precisar, mas algumas pessoas precisam de uma ajudinha ali, né? Não todo mundo, como todo mundo está tomando, mas algumas pessoas precisam de uma ajudinha. Ele aumenta a sua produção durante a noite, enquanto o cortisol diminui durante a noite. E aí, durante o dia, o cortisol aumenta, do estresse, o dia inteiro ali, e ele vai diminuir à noite. Então, isso é de acordo com claridade, ritmo circadiano, né? Então, não adianta tentar falar que as horas vão valer mais se você dormir de dia ou de noite ou em outro horário, porque isso não vai funcionar, né? Então, isso é muito importante, Fabiana. Legal. E você sabe que tinha um conceito que eu vi também, que é da janela hormonal, que é onde tem a maior liberação hormonal, ou a melhor oportunidade hormonal, é que você deveria dormir entre 10 da noite e meia-noite. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? De todos os hormônios, de forma generalizada? Se você iniciar o seu sono entre 10 e meia-noite, você tem uma janela de hormônios aí otimizada, vamos dizer assim. É justamente o que a gente orienta, né? Porque pensando que a pessoa vai acordar com o sol nascendo, com a claridade, que vai ser por volta das 6 da manhã, para ela dormir mais ou menos às 8 horas, ela vai dormir às 10 da noite, né? Então, e é a hora que a melatonina começa a subir também, a liberação de melatonina começa a subir no escuro, mais por volta de 9, 10, ela vai encontrar seu pico no meio da noite, 2, 3 da manhã. Então, é justamente aí essa janela que a gente tem que aproveitar, né? Talvez por isso algumas teorias vêm com isso. Se você dormir entre 9 e meia-noite vai valer mais. Não é que vai valer mais sono, mas você tem mais chance de ter o equilíbrio hormonal apropriado. Só que do jeito que é colocado em rede social, durma esse horário que você vai dormir, vai ser equivalente a dormir muito mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E mais ainda, de novo, pensar que o profissional que está cuidando de um aluno, de um paciente, ele tem que individualizar esse aluno. Ele tem que entender a demanda dele, a rotina dele. Isso eu falo muito, até porque eu trabalho, eu sou mãe de 2 crianças e muitas vezes eu cuidei de crianças, de famílias, né? E assim, não adianta eu tentar enfiar um negócio que a mãe fala, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não vejo minha filha acordada. Então, vamos ver o que é melhor para essa família, o que é melhor para essa criança, pensando no ideal e pensando como é que eu adapto, né? Então, tudo tem que ser individualizado, mas sim, segue esse começo da noite, ele é crucial para que a gente consiga atingir os picos hormonais. Perfeito. Bom, então vamos falar então um pouco do ciclo do sono, né? Qual que é esse sono que seria o sono ideal, né? Essas fases de sono também. E uma coisa que é uma pergunta que é para mim, né? Qual que é o tempo ideal em cada fase? A gente fala muito do sono REM, né? Que é o sono mais profundo ali, onde acontece mesmo as liberações hormonais e tal. Qual que é o tempo ideal de uma noite de sono ficar nessa fase REM? Existem faixas, né? A gente não tem uma coisa absoluta, mas existem faixas. Então, primeiro, para a gente entender o sono, a gente dorme em ciclos e em fases, tá? Então, durante a noite, a gente vai passar por uma noite perfeita, uma noite ideal, né? A gente vai passar de 4 a 6 ciclos, e dentro de cada ciclo de sono, que é como se fosse o começo, meio e fim, né? Ele tem fases. Por que eu falo começo, meio e fim? Vocês devem já ter percebido aí no dia a dia que tem vezes que você acorda no meio da noite, você acordou do nada, super bem, voltou e dormiu de novo. Provavelmente que acabou um ciclo, então você superficializou o seu sono e tudo bem, você vai entrar em outro ciclo, você virou para o lado e dormiu de novo, né? E tem vezes que pode bater um caminhão na sua casa que você não acordou, porque você estava no meio de um ciclo de sono de ondas lentes profundo que nada fez você acordar. Então, isso é um ponto. Por isso que às vezes a gente tem despertares durante a noite que são como se fossem orgânicos, são naturais. Você vai voltar a dormir, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você tem sono, que você tem problema, não. Você virou para o lado e dormiu de novo, é porque simplesmente você tinha superficializado o sono, ou seja, acabado um ciclo. Cada ciclo dura, perfeito, mundo perfeito, dura em torno de 90 a 120 minutos, cada ciclo. Então, vamos pôr uma média aí de 100 minutos cada ciclo. Se você fizer de 4 a 6, se você fizer 5 ciclos, uma média de novo, 500 minutos, eu estou falando aí de dormir 8 horas e 20 minutos, né? Estou falando de dormir uma noite de 8 horas, a noite perfeita, né? Que a gente fala, olha... Perfeito. Perfeito. O que acontece? Se a gente somar todas as fases do sono de todos os ciclos, a gente ficaria... o ideal seria que ficasse o sono 1, N1, que é dentro das fases do sono, primeira coisa, a gente tem sono REM e sono não REM. O REM é o movimento rápido de olhos, né? Rapid Eye Movements, onde você tem movimento rápido de olhos. Para quem não conhece isso, gente, não é que a pessoa abre o olho, fica mexendo, mas
se a gente põe a letra aqui, a gente vê que existe um movimento dos olhos dela, por isso que essa fase virou esse nome. Não é essa parte principal dessa fase do sono, não é só mexer os olhos, mas ela é muito característica, né? E é muito característica é só uma característica mecânica. Exato. Não é ela que faz nenhum bem ali específico, mas é muito caracterizada, muito fácil de você visualizar no exame de polissonografia. Então, ela chama-se assim, REM. E o não REM, né? No REM, o não REM é todos são os outros 3 estágios que não são REM, que não tem movimento rápido de olhos, né? Então, aí a gente tem eles em N1, N2 e N3. Então, como é que funciona? Cada ciclo você deveria passar por todas essas quatro estágios, REM e os 3 estágios do não REM. Você deveria passar pelos 4 em cada ciclo, porém em proporções diferentes, né? Porque a gente tem um acúmulo de REM mais para o final da noite, ainda vou falar sobre isso. Então, eles passam por proporções diferentes, mas o ideal é que você passe por todas as fases. Como é que acontece isso? O sono N1, que é o sono bem levinho, aquele que a gente tá pegando no sono, muitas vezes você sente aqueles tremeliques assim, ou você tá dormindo com alguém, você sente que ela tá dando uma... Ou tá assistindo um filme e você fala, ih, dormiu, você olha pra lá, você tá dormindo, porque você sente que ela deu uma... Por quê? É justamente ou a musculatura tentando relaxar, só que às vezes há um descompasso ali. A pessoa acorda, acha que tá caindo, porque está mudando de fase de sono, então você sente que tá caindo. É a fase N1, é a fase inicialzinha do sono, e a gente deve ficar ali em torno de 5% da noite, né? Bem no comecinho. E em alguns ciclos você vai ter essa N1. A hora que você virou pro ladinho ali de novo, você entrou nela de novo e logo você vai já aprofundar um pouquinho mais. A fase N2, que então seria o sono leve ainda, porém já um grau abaixo, você está dormindo já, é a fase que a gente passa a maior parte da noite, de 45% a 55% do tempo. Você passa metade da noite nessa fase, distribuída também entre os ciclos. Ela é maior no primeiro ciclo, ela vai diminuindo, até que no último ciclo, o nosso último ciclo, se ele for em torno de 4h30, 5h30, 6 da manhã, ele vai ser tomado de sono REM. A maior parte dele é de REM. Se vocês repararem, começarem a pensar e reparar, vocês vão ver que é a fase que você acorda e fala, nossa, estava sonhando um sonho longo. Você lembra do sonho. Por quê? Você acorda durante... A gente só lembra do sonho que acontece na fase REM, os sonhos mais vivos acontecem na fase REM, quando você acorda durante ele. E é justamente nessa fase, a último ciclo de sono que a gente tem a maior fase REM ali. A gente tem REM nos outros, mas ele é pequenininho no ciclo 1, ele vai aumentando no ciclo 2, aí o ciclo 4, 5, 3, 4, 5, que são os últimos ali, ele já vai aumentando e ele é bem grandão. Por isso até que tem quem tem, por exemplo, a apneia do sono, e aí tem, a gente vai falar disso em outro episódio, né, mas que tem mais apneia no REM, porque tem maior relaxamento da musculatura, muitas vezes ela é distribuída toda para o final da noite. Mas ela só tem bloquinhos, você vê no exame de polissonografia, você vê um bloquinho aumentando, porque é só no sono REM. Por que ela acontece no sono REM? Porque o REM, ele relaxa a musculatura. Ele é o sono que a gente tem intensa atividade cerebral. Muita gente fala de sono profundo, você fala, o sono REM é sono profundo. Ele é, mas não é, porque existem 2 sonos profundos, é um pouco do linguajar popular, né? Ele é o sono profundo no sentido de relaxamento muscular. O sono REM é o sono que a gente tem praticamente atonia muscular, né? Então a gente tem relaxamento total muscular, para a gente não fazer o que a gente sonha até. Porque a gente tem sonhos vívidos. Imagina que eu tô sonhando que eu tô batendo em alguém. Eu vou bater em alguém se eu tivesse ativação muscular. Então, esse é desligar essa chavinha. Algumas pessoas, inclusive, já experimentaram a sensação de paralisia do sono, que ela acordou durante o sono REM, ela acordou e não conseguiu mexer. Isso acontece às vezes alguns segundos só, porque houve um desequilíbrio, é como se o clique deu na cabeça, mas não deu no corpo, mais ou menos assim, entendeu? Ele mudou, ele superficializou o sono, ele acordou, mas foi mais lento o tônus muscular aumentar, que é justamente a atonia do sono REM, né? Já o sono N3, que eu não falei ainda, que ele vai ficar em torno de 25% da noite, 25% da noite, mesma proporção que o REM, mais ou menos, né? Ele é um sono de ondas lentas. As ondas cerebrais são bem lentas, diferente do REM. O REM, eu tenho atividade cerebral intensa, eu tô sonhando. Se eu tivesse de olho aberto, estaria como se eu estivesse acordada, só que de olho fechado e com o tônus muscular baixo. Mas eu tô sonhando, eu tô memorizando, eu tô muitas vezes processando o que aconteceu durante o dia no sono REM. Então, eu acho que muita gente vai se identificar aí. Você, durante o dia, imagina, você viu a sua prima num carro amarelo e depois você foi numa granja. Aí no sonho, de galinhas, né? Aí no sonho você vai ver uma galinha dirigindo um carro amarelo, por exemplo. Porque você está processando as informações e você junta, você fala, meu, que sonho doido. Eu sonhei com uma coisa, porque você está processando as informações do seu dia. Né? É muito interessante. Se vocês começarem a reparar, vocês vão ver que é o processamento de informações no sono REM. Essa atividade cerebral.
No N3, que é o terceiro estágio ali da fase não REM, é um sono de ondas lentas, é um sono de processamento de memória, é um sono também de generação muscular e celular, ele é um profundo no sentido cerebral, no sentido neurológico. Ele é um sono, que se você for lá, a pessoa for lá te acordar, você vai ter dificuldade de acordar. Você vai estar lento, você vai estar devagar para acordar. Ele é aquele sono que, por exemplo, tocou seu despertador. Às 6h30 da manhã você pôs o despertador. Não, antes de tocar o despertador, você pôs às 6h30 da manhã. Quando foi 6h10, você acordou. Você falou, nossa, acordei bem. Aí você fala, tem mais 20 minutinhos, vou dormir mais um pouquinho, porque tem mais 20 minutos, né? Vou ganhar meus 20 minutos de sono. Você começa a dormir. Se você entrar, você começa a dormir, você passou N1, N2, você entrou em N3, quando o despertador toca 20 minutos depois, você fala, meu Deus do céu, que cansaço. Meu Deus, por que eu não levantei 20 minutos atrás? Eu estava ótima. E agora eu tô devagar. Porque ele te parou bem no som de ondas lentas. Você estava com atividade cerebral lenta. As ondas eram grandes e lentas. Diferente do REM, que ele tem atonia muscular, mas está com intensa atividade cerebral. Está com os olhos movimentando, tem essa atividade cerebral. Ambos são. E por isso que confunde qual que é o sono profundo. O sono, do ponto de vista neurológico, é o sono de o N3, mas do ponto de vista de regeneração muscular, de descanso muscular, que a gente fala profundo, é o REM, entendeu? Então, você fala, mas de qual profundo você está falando? Ambos são importantes. E o N3, que é metade da noite, ele é um sono leve, que está acontecendo tudo ali nesse sono também, mas ele não tem nenhum grande fator, assim. O N3 e o REM são as grandes estrelas da noite, né? Que a gente sempre fala. Mas o N3, ele é crucial, porque ele é a sua ponte para os outros sonos, ele é quando você está começando a já realmente a lentificar as zonas cerebrais, e ele é o sono que permeia todos os ciclos. Então, dos seus ciclos, dos seus 4 ou 6 ciclos, se fosse um sono, uma noite normal, uma noite boa, você teria os 4 estágios, pensando que o N3, principalmente o N3 e o REM, vão aumentando com o decorrer dos ciclos, entendeu? Eles vão sendo maiores na segunda metade da noite. O N3 vai ficar no meio da noite para o final, e o REM na segunda metade da noite. Né? Muito legal. Você passa em todos eles. Muito legal. Tem vários ciclos ao longo da noite toda, né? Você vai fechando vários ciclos desses da noite toda. E aí, deixa eu só complementar uma informação aqui. Imagina que você é uma pessoa que está acostumada a dormir às 11 e acordar às 7 da manhã. Sempre acostumada assim. Aí um dia você vai viajar e você dormiu às 11 também, só que você acordou às 4h30 da manhã para pegar o carro e sair dirigindo. O que você fez aí? Você cortou justamente a sua última metade da noite, que o seu organismo está acostumado já com o sono REM naquela segunda metade da noite. Você pode ter rebote de REM na direção, porque o REM, quando ele vem, ele é aquele que te dá aquele... Você pesca, tem atonia muscular, e é onde você vai ter mais sonolência, entendeu? Então, isso é muito perigoso, quando você vai justamente isso, não, vou pegar a estrada de manhã cedo para não ter trânsito. Só que você simplesmente cortou o seu estágio, o seu ciclo principal ali de sono, entendeu? A não ser que você consiga adiantar 2 horas o seu sono, aí tudo bem, você conseguiu adiantar todo o processo. Mas você simplesmente cortou ele no meio, entendeu? E ele vem com força depois. Às vezes, no meio da direção, no meio da estrada, ele vem com força e faz você cochilar. Você realmente... É a hora que cai o copo, muitas vezes. Eu já tive isso, né? Já tive que parar o carro e dormir na estrada, porque eu estava sentindo que eu estava pescando e a minha mão estava já ficando fraca. E acontece. Cara, isso acontece comigo também. Eu prefiro acordar cedo e sair para viajar, né? Às vezes a gente vai para Mato Grosso, casa da minha família lá, e são 12 horas de viagem quando a gente vai de carro. Eu prefiro acordar cedo, mas eu sou um matutino, né? Eu prefiro acordar cedo e viajar cedo. Agora, você pega um vespertino, você mata a pessoa, literalmente você pode matar a pessoa, entendeu? É muito complicado isso, e por isso, de novo, a gente não pode ser, pelo menos eu sempre oriento isso, não existe extremos, ninguém é extremo, entendeu? Tem que procurar um equilíbrio, procurar personalizar, individualizar as rotinas de sono, entender as necessidades, e cada indivíduo é único, e não existe rotina extrema, não existe, sabe? Isso é muito criticado, sabia? No mundo do sono, dos grandes estudiosos, dos pesquisadores, é muito criticado, todos esses extremismos, essas modismos de rede social, né? Todo mundo vai ter sucesso. Se você acordar às 4 da manhã, você não vai ter cara miserável, vai ter pessoas que vão definhar, entendeu? Acordar às 4 da manhã. Em vez de melhorar, vai ser pior para essa pessoa, né? Exato. Bom, mas legal. A gente tem que colocar sempre, e aqui a gente quer colocar a luz sempre da ciência, né? O que a ciência diz, o que funciona, o que traz mais resultado para as pessoas realmente. Então, assim, a individualização, ela vamos dizer assim, que é
é o padrão ouro, né, para tratar o sono da pessoa. Né? Então, a gente tem que entender um pouco melhor ciclo, tem que entender um pouco melhor e adaptar a rotina e o momento de vida dessa pessoa para ela entrar no melhor ciclo para ela. Né? Então, muito legal isso daí. Então, a gente torna-se muito importante o profissional entender o que é realmente, primeiro, a importância que tem o sono, segundo, como funciona esse sono. Exato. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho aí mais, você que está hoje na Biologix, que hoje você está com à frente, né, um pouquinho à frente da empresa e tal, o quanto que é importante isso e o que o Biologix pode ajudar o profissional a entender melhor essas rotinas, esses ciclos, na hora que ele faz o exame. Explica um pouquinho do exame e o que vocês fazem também. Tá, legal. Bom, aqui na Biologix a gente tem um exame simplificado do sono, né? Então, é um exame que a pessoa vai fazer na casa com um sensor no dedo, um oxímetro, baseado no aplicativo do celular, o resto dos dados vão para a nuvem. Então, ele é super simples, cômodo para o paciente, né? Realmente para que todo mundo tenha acesso a fazer o exame. E hoje a gente tem, através de inteligência artificial, a gente já consegue várias informações, e os dados que a gente capta, a gente consegue estimar vários pontos importantes e entender mais da rotina do sono do paciente de uma forma super simples. Porque quando eu ponho ele para dormir no laboratório, muitas vezes ele não está na rotina dele. Ele muda o padrão dele, né? Ou imagina que a pessoa corre 5 quilômetros todo dia e depois ela toma 2 cervejinhas. Aí eu falo para ela, no dia de fazer o exame, você não vai fazer nada disso. O cérebro mudou completamente o padrão dela. Ela vinha cansada de correr 5 km e tomava 2 cervejinhas, que o álcool relaxa a musculatura, então ele ia ter um padrão completamente diferente, né? Então, a ideia é justamente trazer da forma mais parecida possível com no ambiente dele, vai fazer com o sensor de super simples, e a gente vai avaliar a oximetria, então a gente vai avaliar a saturação de oxigênio, e com isso a gente vai descartar ou não, né? A gente vai validar distúrbios do sono como a apneia do sono. A gente vai avaliar o ronco dele pelo microfone celular. A gente tem um actímetro no sensor, então isso eu vejo de movimento. A princípio, esse movimento ele era avaliado para a gente ter uma noção de atividade do paciente, se o paciente muito agitado e tal, e também para tirar artefato. Porém, agora, através de inteligência artificial, um algoritmo muito trabalhado, a gente consegue juntar essas informações de ronco, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e movimento, e estimar o sono do paciente também. Né? Então, eu consigo estimar se ele está dormindo ou se ele está acordado. Eu não consigo ver fases do sono, né? Para fazer um estudo de fases do sono, entender melhor, eu preciso realmente fazer com EEG. Eu preciso ter EEG, eu preciso ter EOG, eletroóculo, né, que vai ver o REM. Eu preciso aí entender, porque são tipos de ondas diferentes, complexo K, fuso, são padrões, né, de ondas cerebrais diferentes. Mas com um exame super simples, eu consigo estimar se o paciente está acordado ou dormindo. E aí, com isso, eu consigo ver. Então, primeira coisa, o padrão, até se ele tem insônia de manutenção, se ele dorme um pouco, fica acordado durante a noite, se ele tem. Eu não consigo ver os microdespertares, porque daí é uma característica também da polissonografia, tem um tempo específico e tal. Mas eu consigo ver se ele se agita muito, ele tem superficialização do sono o tempo inteiro, pela agitação e frequência cardíaca que varia. Tudo isso eu consigo ver no exame que ele vai fazer em casa, né? Super simples. Então, eu descarto, primeira coisa, eu descarto ou não, né? Ou eu descubro um distúrbio do sono, eu descarto a apneia, eu descubro ela e valido, e aí eu ponho para o tratamento, e eu entendo mais da rotina desse paciente. Por ser um exame fácil, ele pode fazer mais de uma vez também, ele pode fazer 2, 3 vezes, ele pode fazer com a cervejinha, sem a cervejinha, porque vai dar alteração, geralmente dá. Então, eu posso ver e falar, não, ó, ele vai falar, eu tomo 3 vezes por semana, então tá, metade da noite da semana quase você tem um sono diferente. Então, vamos avaliar com e sem. Eu consigo avaliar. Uma coisa que eu ia até citar, quando a gente fala de entender o paciente, é pedir para ele fazer um diário do sono. Então, tem vários na internet, eu não sei se vocês têm isso no material de vocês, mas é super simples, só para a gente entender melhor. Como é que ele faz? Como é que ele costuma acordar? Como é que ele costuma dormir? Ele acorda descansado, não acorda descansado? Durante o final de semana ele dorme muito mais? Não deveria ser isso. Porque se ele dorme muito mais, ele está tentando compensar. Então, ele está num desequilíbrio, está em privação durante a semana. E entender também as necessidades. Hoje em dia, né, infelizmente, tem gente que tem que trabalhar em 2 empregos e que a oportunidade de dormir dela são 6 horas. E aí a gente tentar, então, melhorar essa qualidade. Já que é pouco tempo, vamos melhorar a qualidade. Tentar individualizar. Né? Isso é muito importante. E com o nosso exame aqui da Biologix simples, fácil, a gente consegue
ter esse primeiro padrão, mostrar para o paciente, avaliar, e é visual, o paciente vê, ele acredita mais, porque muitas vezes ele fala, não, ele despreza, quantas vezes a gente não fez isso? A gente tirou o sono em detrimento de outras coisas, né? Deixa de dormir para fazer outras coisas. Você sabe que uma coisa que eu esqueci de falar, e eu até estava pensando antes, falei, não posso deixar de falar disso. Agora, em 2022, a American Heart Association fez um novo statement e colocou, eles tinham 7 life essentials, os 7 pilares de saúde. E agora eles têm os 8 pilares de saúde. Eles fizeram o sono como um dos pilares de saúde. Então, isso foi muito significativo, muito importante, porque a recomendação deles, qualquer paciente, qualquer pessoa tem que ser, primeiro, pensar no sono. Você tem que lembrar do sono. Isso não é um pilar de saúde. E aí, se qualquer paciente tiver hipertensão, qualquer problema cardiovascular, ele tem que ser avaliado para a apneia do sono. Entendeu? Então, isso foi muito significativo, porque foi uma recomendação já. Antes era o cardiologista, muitas vezes nem pensava nisso. E aí, então, o sono está junto com alimentação, junto com exercício físico, junto com evitar nicotina. Agora ele virou um dos 8 pilares de saúde falados mundialmente. Nossa, então, legal. Isso é muito importante para a gente acentuar e colocar cada vez mais na nossa prática clínica, né? Muito legal, muito legal. A galera que não conhece a Biologix aí, procura na internet, ou se precisar pode entrar em contato também. Eu vou deixar algum material aqui embaixo também, tem muito material legal no nosso site, viu, Fabiana? A gente tem um blog lá no site, tem muito artigo legal sobre sono em geral, né? Sobre sono saudável, sono com privação, distúrbios do sono. Tem materiais de profissionais, tanto de pneumologista, de endócrino, de cardio, de psiquiatra, falando sobre sono e saúde mental. Tem bastante artigo interessante lá, que eu acho que vale uma consulta e uma educação continuada ali. Legal, legal. E eu queria deixar um testemunho aqui, porque a gente usa muito o Biologix, né? Principalmente lá na nossa unidade em Brasília. E a gente teve um caso muito legal que foi através do Biologix que a gente identificou que um dos pacientes tinha apneia de sono, né? E ela tinha uma apneia de sono, ela não era das mais graves, mas ela já estava chegando num nível ali quase próximo acho que é acima de 25, né? Apneias no período de noite, né? E aí a gente começou a cuidar um pouquinho mais disso. Ele foi para o médico do sono, e aí o médico do sono recomendou o CPAP. Ele começou a usar a CPAP, até de uma forma de tratamento mesmo, não para ser uma forma contínua, né? E aí, associando com exercício físico, associando com a redução de peso, usando o CPAP, ele saiu daquele estágio de apneia do sono e reduziu, né? Então, a gente foi acompanhando por bastante tempo, né? A gente teve aí as duas pontas, onde ele tinha ali quase 25 apneias durante a noite, e ele foi para 8 apneias, né? Então, foi muito legal, assim, e isso que o Biologix proporcionou para a gente. Um dos grandes tratamentos para a apneia do sono é o emagrecimento, né? Porque um dos grandes fatores da apneia é a obesidade. Então, tem paciente que nem é obeso, mas começou a ganhar peso aqui na região da garganta, já começou a roncar e começou a fazer apneia, e a sintomatologia é diferente de cada um. Tem pacientes com apneia leve, moderada, que já tem muitos sintomas de qualidade de vida. Às vezes não é nem tanto o problema cardiovascular, mas o paciente com apneia moderada grave é risco cardiovascular, isso é fato. E problemas de qualidade de vida, saúde mental, papá. Mas o de apneia leve, ele já tem um problema ali, uma queixa de qualidade de vida, de cansaço. E é um ciclo. Ele está mais cansado, ele não consegue se exercitar, ele não consegue emagrecer, ele engorda mais, ele tem mais apneia, e vai virando um ciclo, né? Então, muitas vezes, o paciente precisa de um empurrãozinho no começo. Ele põe o CPAP para abrir a via aérea, começa a tratar a apneia. Quando começa a tratar a apneia, ele começa a ficar mais descansado, ele tem mais disposição, ele começa a trabalhar, melhorar os outros critérios. Atividade física, alimentação, papá. Ele começa a perder peso, muitas vezes ele consegue sair do CPAP, entendeu? É porque tem paciente que é anatômico, nasofaringe, papá. Tem paciente que não, que é obesidade, é o excesso de peso ali que está piorando esse paciente, que a gente pode cuidar, principalmente paciente mais jovem. Né? Se ele não for retrognato, paciente mais jovem, geralmente é excesso de peso. E às vezes, pegando no comecinho, você já consegue tratar ele sai do padrão de apneia do sono. Talvez lá na frente, quando ele for idoso, ele vai voltar a ter apneia, pelo tônus muscular. Mas você consegue ganhar aí uns 30 anos para ele, sem apneia do sono e de problemas cardiovasculares e tudo mais. Legal, acho que a gente pode explorar esse tema mais num próximo episódio, né? Apneia de sono, distúrbios do sono também. Né? E aí a gente aprofunda um pouquinho mais. É verdade.
Thalita, muito obrigado. Se você quiser deixar algum contato que as pessoas podem te chamar e tal, fica à vontade também, tá? Além da Legal. Biologix. Eu vou falar meu telefone, mas assim, na verdade, o site da Biologix tem um WhatsApp. Tem um WhatsApp super simples, que é só clicar lá, não vem direto para mim, mas se alguém quiser falar comigo, é só pedir para falar com a Thalita, entendeu? Legal. E aí ele já passa o convite para mim, tá? Mas teve um outro episódio que a gente fez, um tempo atrás, que uma aluna de vocês me chamou. E ela queria falar sobre. Ela era da Inglaterra, estava aqui no Brasil e queria, né, ter opiniões, sei lá, trocar figurinhas. Foi muito legal. Então, eu vou deixar meu celular, na verdade é 11 9 8340 6626. Eu funciono muito bem com o WhatsApp. Com ligação nem sempre, porque eu estou sempre em reunião correndo, mas com o WhatsApp funciona bem. E o WhatsApp da Biologix está lá, está aberto, é fácil, é super simples falar com a gente. E eu recomendo realmente que dê uma olhada no site. Tem bastante informação legal, tem bastante coisa para estudar ali, conhecendo e se apaixonando mais pelo sono. Show de bola. Legal, Thalita, obrigado pelo seu tempo. Você que chegou com a gente até agora aqui, se esse papo ajudou você, compartilha esse episódio, leva para mais profissionais. Vamos fazer esse mundo do sono ficar mais presente dentro da educação física para que a gente possa cuidar, tratar melhor das pessoas, porque ele é um determinante da saúde, ele é muito importante dentro do aspecto da saúde. Ele tem que ser mais valorizado, né? Esse é o ponto, o sono tem que ser valorizado. Boa. Beleza, Thalita. Obrigada pelo convite. Muito obrigado você e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Até o próximo.